não se tinha resposta. A gente não conseguia ter resposta, infelizmente. E outras lideranças, eu estou lembrando assim, que são figuras mais emblemáticas na luta e são importantes, né, de dois lados que a gente aí perguntávamos também para parlamentares. Chegamos a conversar com vários parlamentares em Brasília. O que nós vamos fazer no dia 17? Eu fico muito triste porque, na verdade, no dia 17 a gente poderia ter interrompido um processo. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas, uma possibilidade que já não é mais possível. A gente poderia ter resistido mais. Por exemplo, agora, as bravas senadoras, quando ficaram o dia todo, né, em greve na última votação, eles fizeram, a gente podia ter feito com os parlamentares, e estava sendo transmitido no domingo na Globo. Era uma das atitudes, erramos mais uma vez. Eu discuto com algumas pessoas. Então, sem liderança, a gente tem o Lula que está aí sofrendo muito, tem liderança surgindo, mas ainda não conversam com a população, não conversam conosco. É um sofrimento muito intenso, né? Muito intenso com a gente. Eu estou passando por isso, eu estou daqueles assim, eu já tenho, desde 77, já disse na minha palavra, na minha fala inicial, a gente está sofrendo muito, eu sou um dos que estou sofrendo muito, porque eu falo com minha filha tem 30 anos, com amigos nossos, jovens, a esperança são vocês, não tem jeito de reconstruir. E acho que também, que pela via institucional, infelizmente, a gente não vai conseguir, vai demorar pelo menos uns 20 a 30 anos para ter uma democracia no sistema capitalista. A gente quer muito mais, né? A gente luta por um socialismo, por um avanço muito maior, mas eu acho que vai pelo menos 20 anos, de 20 a 30 anos, para a gente voltar a ter democracia que respeite pelo menos a questão da Constituição, que a gente possa ser respeitado. Infelizmente, eu não vejo muita possibilidade. Ontem, ouvindo a Laura, eu me recordo um pouco a ela ontem, que também podemos ter a questão da linguagem. A gente fala muito, falar para nós mesmos, a gente fala de política, que é um grupo que a gente está falando sobre política. A gente tem que falar do dia a dia das pessoas, das necessidades diárias das pessoas, a dificuldade do transporte, a dificuldade da alimentação, a infelicidade essa questão. Eu acho que precisa descobrir essa linguagem. Eu fiquei até feliz ontem quando a Laura falou que é uma possibilidade da gente começar a discutir mais a questão da cultura. A cultura sempre é deixada para segundo plano. Você não vê as pessoas discutindo cultura. As pessoas, quando se fala em cultura, mesmo lá no Barão, que é um órgão que a gente tem várias pessoas que é ligada à cultura, do conselho, a gente não consegue discutir cultura, lamentavelmente, né? Eu acho que é isso, desculpa, não vejo muita coisa para avançar por enquanto. Eu sou esperançoso, estou na luta, não vou desistir. Acho que é assim. A respeito da pergunta do Urbano Índio, né, ele fala da questão da investigação. Urbano, é difícil ser jornalista investigativo nesse país. A gente precisa de muita grana, infelizmente. A gente constrói até as fontes, mas precisa, por exemplo, não consegue. Como é que nós vamos desvendar o Sérgio Moro? A gente sabe, o senhor falou aqui da questão lá da mulher do Sérgio Moro, essa questão lá daquele advogado espanhol. Oi? Isso, como é que a gente consegue? Precisa de investigação. A gente não tem a Brasa, que diz que a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos é mantida pela Globo. Quer dizer, como é que a gente vai construir isso? E quanto à resposta de tudo isso, a história vai responder. Eu acho que a gente tem a nosso favor a história é bem contada. E a história está sendo contada por nós que somos lutadores. E a gente sempre foi assim no Brasil, a história é contada não é sempre pelo vencedor, a história é contada para aqueles que estão na luta. Eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né? Não tem muito, enfim. E a luta continua, não tem jeito, eu não vejo como fazer. Eu, independente, como é o nome do senhor?
Ávila. Eu fiquei emocionado, você chorou quando falou da Dilma, né? A gente se emocionou em vários momentos. A gente se emociona com o Lula, a gente se emociona que a Dilma é uma pessoa digna e tal. Mas não desiste não estou dizendo para você, não digo nenhum partido, né? Eu acho que você não pode, eu não vou desistir jamais da luta. Eu posso chorar, mas eu posso dar a gente volta um pouco, porque a luta é isso, a gente vai sempre ganhar, a gente tem as perdas, né? Enfim, é isso, e vamos em frente. Tá bom, obrigado. Olha, eu acho que a gente ficou muito acomodado durante os governos do PT, e eu acho que a gente ficou achando que tudo se resolveria com passe de mágica, durante o fato de a gente ter estado no governo federal, em muitos governos estaduais, e que a burguesia ia assistir sentadinha os avanços que a gente pudesse ter. Eu não tenho dúvida de que se dependesse do Lula, se dependesse da Dilma, a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje. Em qualquer hipótese a gente estaria muito melhor. Mas é que não depende do Lula e da Dilma. A verdade é essa. Depende de nós. Eles só chegaram lá porque tinha o povo brasileiro atrás de si. E a verdade é a seguinte, só que a gente ficou confiando tanto em que as coisas estavam dadas, que a gente parou, certo? Quer dizer, isso é um fato, a gente tem que assumir a responsabilidade de cada um de nós pelo que aconteceu. O PT pegou, eu sou de uma época em que o PT estava organizado em núcleos, cada escola tinha o seu núcleo, cada sindicato tinha o seu núcleo, cada fábrica tinha o seu núcleo. Cadê esses núcleos? Eles se desfizeram. A gente pegou, a gente falou, não, tudo bem, está tudo resolvido, e a gente se desorganizou. E o PT ajudou a desorganizar isso, através da despolitização que ajudou a promover. A gente estava vindo agora e conversando sobre isso. Quantas pessoas são incapazes de reconhecer que foi graças às políticas públicas que elas melhoraram de vida? E ao contrário dizem que foi por causa dos méritos pessoais delas, ou por causa da igreja, ou porque Deus deu, ou porque enfim, quantas que foram para os exorcismos do Edir Macedo, e ele pegou e fez aquela coisa, e ele acha que ele melhorou de vida por causa disso. Quantas? Edir Macedo faz trabalho de base, faz um puta trabalho de base, não adianta. Se a gente não faz, os inimigos de classe estão fazendo. E aí não adianta chorar o leite derramado. Infelizmente, eu acho que a gente tem que fazer aquilo para nós, não ter atalho, não ter a força da grana. Não adianta querer contratar o marqueteirão. O marqueteirão vai cobrar a fatura amanhã fazendo delação premiada. É isso que a gente está assistindo, não é? A gente ganhou a eleição, a gente pegou, dispensou a militância, a gente pegou, contratou o super marqueteiro, e o marqueteiro, na hora que a casa caiu, ele faz a delação premiada e leva solto, ele sai de lá. Não tem atalho. Para a Globo, tem todos os atalhos do mundo, né? Eles têm o império para sustentar o trabalho deles. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, então, é o seguinte, nós vamos para casa, ou então, nós vamos pegar e vamos repetir todos os erros, ou então, nós não podemos dar esse luxo. Quer dizer, a verdade é a seguinte, o PT conseguiu se juntar, uma força imensa, para conseguir ganhar a presidência da República, porque ele tinha o movimento de mulheres, porque ele tinha o movimento da carestia, porque ele tinha os sindicatos, porque ele tinha as escolas, porque ele tinha as igrejas, porque tinha puta trabalho de barro. Bom, mano, é o seguinte, ou a gente volta a fazer isso, ou nós vamos ficar reclamando. Porque não tem jeito, e olha, não tem jeito, não tem atalho. Então o que eu acho, ou vamos pegar e esperar a hora que o PMDB vai pegar e falar, olha, o Lula aqui é legal mesmo, pensando bem. Não é assim que vai acontecer. O PMDB sempre esteve junto com quem governou. Ele foi à esquerda da ditadura quando interessou. Ele depois conformou com o Collor, ele
esperar por isso, nós vamos reincidir exatamente no mesmo erro. Significa que eu estou falando, não quero o PMDB? Óbvio que não é isso. Mas é óbvio também que nós não vamos ficar esperando a nova traição deles. Ou a gente se organiza, ou então nós estamos perdidos. Então, eu acho, com tudo que é difícil, e é difícil, o companheiro falou das mulheres, eu acho que as mulheres têm uma responsabilidade gigantesca nesse momento da luta política que o Brasil está vivendo. E não acho por acaso. Primeiro porque era a Dilma que estava lá. E a Dilma, o companheiro ficou emocionado, eu também fico emocionado com essa história da Dilma, porque a altivez daquela mulher respondendo àqueles inquisidores foi o que salvou a nossa narrativa. Porque todo mundo, a narrativa do golpe e tal, não sei o quê, imagine se essa mulher tivesse pegado fraquejado, imagine se essa mulher tivesse falado, por outro lado, não tem por outro lado com a Dilma pegou, foi reta, foi honesta, ela não levou para ir ao banheiro, essa mulher é uma guerreira. Agora, eu queria dizer para vocês que eu acho o seguinte, eu acho que as mulheres não é só a Dilma está fazendo um puta papel. Agora, quando teve o impeachment da Dilma, o primeiro movimento que foi para as ruas foi de quem? Das mulheres. Antes de qualquer outro. E dentro do PT tinha um monte de gente, aliás, tinha um monte de gente, né? É o primeiro a falar, a culpa do impeachment da Dilma. Dentro do PT. Porque a Dilma não negociou, porque a Dilma não pegou e não distribuiu as benesses. Porque a Dilma foi lá e apontou o problema lá em Furnas e rompeu o acordo de corrupção que estava estabelecido em Furnas. Porque a Dilma pegou. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que as mulheres têm um monte de gente fazendo política. E eu acho que está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Se você for ver em São Paulo, o movimento de moradia é tudo mulher. Aí você fala, não, tem o Boulos. O Boulos para o lado de fora do movimento. Vai para as ocupações do Boulos, para você ver quem é que está organizando, quem é que está juntando, quem é que está juntando o que é injuntável. São as mulheres. As mulheres é que estão lá. Vai perguntar nas escolas ocupadas quem é que pegou e ocupou as escolas. Foram as meninas que ocuparam as escolas. Chamaram os homens, lógico e tal, não sei o quê, porque faz parte. Mas foram as meninas que pegaram, olha, e o crime organizado assustar as meninas lá, eram elas que iam lá para a porta para negociar com o crime organizado que queria pegar e desocupar as escolas porque estava atrapalhando o movimento do narcotráfico. Eu vi isso. Então eu acho que as mulheres têm uma responsabilidade gigantesca. As mulheres são agregadoras. As mulheres são agregadoras, mas mais do que ser agregadoras, as mulheres hoje estão com o poder da fala, e estão com a fala. Então nós temos que juntar o mulherinho todo desse país. O que está na periferia, o que está nas ruas, o que está nos hospitais. Quem é que vai para os hospitais? Quem é que faz o movimento em defesa da saúde? São as mulheres, não são os homens. Então o que eu queria dizer é o seguinte, a nossa responsabilidade como mulheres é chamar todas as mulheres para que se reúnam. E, gente, é o seguinte, é porque as mulheres, quando tem uma rebelião, quem é que aparece lá? Aparece o homem lá? Aparece um ou outro, capingado. Mas quem vai segurar a tropa de choque para a tropa de choque não entrar matando todo mundo lá? Quem é? São as mulheres. Então o que eu estou falando é o seguinte, essa coisa que nós tivemos que aprender por séculos e séculos de opressão, que é a capacidade de negociar para reduzir os danos, né? Porque o machismo é estrutural do poder constituído, é estrutural do capitalismo. Então, essas mulheres que tiveram que aprender, a gente tem que pegar e entregar para elas essa tarefa histórica agora, que é nossa. Então, nós temos que nos reunir, nós temos que pegar e juntar todas. Temos que fazer os clubes de mães para defender a escola pública, temos que fazer os clubes de mães para defender a saúde pública e por aí vai. Então, isso eu acho que é uma dimensão, porque
Porque quando a gente fala de política, essa coisa das políticas institucionais acostumaram a gente mal. Então a gente acha que política é aquela coisa que se faz com o deputado. O deputado é a decorrência de você fazer o trabalho aqui na base. O PT nasceu dos clubes de mães, nasceu do movimento de luta contra a carestia, nasceu desses movimentos, nasceu dos sindicatos também, mas a grande força nos bairros operários, nos bairros de periferia, era das mulheres, das associações de bairro, das associações comunitárias. Então eu acho que a gente se acostumou a falar de política como quem fala em deputado. Esquece, porque tirando meia dúzia de deputados do nosso lado, a gente vai perder sempre nessa seara, porque a gente sempre perdeu nessa seara. O Congresso Nacional é o pior congresso da história do Brasil, mas ele já foi muito contra nós. Não se lembra, quem é mais velho, se lembra da campanha das diretas já, nós perdemos. Agora, a derrota de hoje pode ser a vitória de amanhã. E na história a gente tem que abrir o nosso horizonte, porque se a gente pensar na derrota de hoje, a gente para. Mas se a gente pensar, olha, a derrota das diretas já foi o que fez com que o PT se lançasse como a principal força política alternativa no Brasil, não foi? Foi. Então a gente tem que pensar na derrota de hoje como a alavanca que vai impulsionar a gente para pegar e corrigir os erros e ir para o próximo passo. A derrota de hoje está ensinando a gente muitas coisas. O problema é que nós não podemos deixar de aprender. Se a gente deixar de aprender, é uma burrice. Nós vamos repetir os erros. Então eu acho que as mulheres estão fazendo um trabalho gigantesco. Eu acho que os negros estão fazendo um trabalho gigantesco. Nas periferias, e olha, é incrível, porque a gente fala, as periferias são as principais vítimas dessa política neoliberal. É verdade. Agora, a gente tem que dar valor para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro que saiu dos guetos formados nas periferias, porque eram verdadeiros guetos durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, elas atingiram o centro político e elas estão disputando o centro político. Então só vou dar uma informação para vocês. A periferia de São Paulo hoje, eu fui para lá outro dia para fazer um encontro com os amigos, e aí cheguei lá, maior animação, a maior alegria. Que coisa é essa? Eu estou achando que todo mundo ia estar deprimido. Não. O cara virou para mim e falou assim: mano, nós não temos tempo para ficar deprimido. Porque para a gente o golpe é todo dia, é toda hora. Nós não temos tempo para ficar deprimido. Então o que aconteceu? Os caras pegaram, a prefeitura desativou um equipamento de saúde ali no Campo Limpo. Desativou um equipamento de saúde, eles podiam ficar tristes? Podiam. O que eles estão fazendo? Estão reivindicando a volta do equipamento de saúde, e enquanto isso, aquilo lá virou um puta centro cultural que tem festa todo dia. Aí tem festa, e aí o que eles inventaram? Inventaram a economia solidária lá. Então eles usam a nossa rede para chamar as pessoas de fora de lá. Então, Folia de Reis, eles construíram uma enorme Folia de Reis lá, resgatando a tradição cultural daquela região, dão as festas, aí as pessoas fazem as feijoadas, fazem os doces, fazem os bolos, fazem não sei o que lá, as mulheres todas se envolvem, então fazem aquele negócio. Aí a classe média do centro da cidade vai para lá, gasta o seu dinheiro, porque em vez de gastar dinheiro no centro, gasta dinheiro aqui na periferia. O Encontro Nacional de Jornalistas Livres está falando possível agora. Nós vamos fazer no Campo Limpo. Por quê? Porque nós queremos gastar o dinheiro que nós estamos arrecadando para fazer o Encontro Nacional de Jornalistas Livres, nós queremos ajudar a impulsionar a economia da periferia. Por que nós vamos gastar dinheiro no centro, que já tem tudo? Vamos gastar dinheiro na periferia. Vamos pegar e impulsionar a hospedagem solidária, vamos impulsionar. Ou bem, a gente entra na lógica. Então, gente, olha, fazer política
está chateado, o meu... Foda-se, entendeu? Nós não temos tempo para isso, entendeu? Nós temos que pegar ali, procurar as pessoas que estão lutando, e elas estão lutando. Hoje nós temos a maior ocupação de sem-teto em São Bernardo do Campo, do lado do berço histórico do sindicalismo brasileiro, que é o sindicalismo de São Bernardo do Campo, do lado da Scania Vabs. Tem uma ocupação gigantesca. O povo está lutando. 7.000 pessoas estão lá ocupando e ameaçados de tudo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se a gente agora, se você pegar e pensar em política como a coisa institucional, ferrou. Não, é pensar na política, nessa coisa, na base mesmo. É a economia solidária, é a mãe lutando para a escola dos seus filhos, é lutando por uma merenda melhor. Ah, mas não é assim que nós vamos derrubar o Temer? É assim, sim. Por que eu acredito nisso? Porque eu vi o PT nascendo desses movimentos. E a gente, porque o Lula não chegou um dia e falou: quero ser candidato a presidente. Aliás, vamos lembrar, o Lula perdeu um monte de eleição até chegar a ganhar. E enquanto isso a gente foi se juntando. Então, gente, eu acho que não tem atalho para os pobres, para os oprimidos, para os pretos, para os periféricos. Não tem atalho, é o contrário, é luta o tempo inteiro. Nós não temos tempo para ficar deprimido. Então eu queria dizer o seguinte: o Cito falou uma coisa aqui: o jornalismo é caro e é difícil fazer jornalismo. Eu queria aqui fraternalmente com o meu amigo Cito, que a gente estava falando, nós somos amigos desde muitos anos atrás, queria dizer que eu discordo. O jornalismo é caro para você fazer a Globo. Para você fazer a Globo é caro. Puta, caro pra caralho. É tão caro porque tem que pagar os salários gigantescos daqueles vendilhões da pátria, que é o William Vac, que são esses bandidos, e tem que pagar os lucros milionários da família Marinho, certo? Por isso é caro. Porque os executivos que mentem, tem que ser muito bem remunerados, porque a família Marinho é uma das famílias mais ricas do Brasil, não é à toa. Então a gente fala que o jornalismo é caro? Não, o jornalismo não é caro. O que é caro é manter essa máquina de moer gente que se chama Rede Globo e esses grandes conglomerados de mídia. Nós temos a possibilidade de fazer bom jornalismo com esforços incríveis de cada um de nós, narrando o que é a luta do povo de todos os dias. Eu não preciso falar muito, está aqui do meu lado o Eduardo Guimarães, que deu o maior furo desde o começo da perseguição do Lula. E como que ele deu esse furo? Ele recebeu milhões de dólares para fazer isso? Ele recebeu um puto para fazer isso. Mas ele descobriu que o Lula ia ser levado na condição coercitiva e publicou. Quanto custou esse furo? Custou isso, custou ele ter os contatos, custou ele ter as redes, custou ele ter os amigos, custou ele ter uma militância, custou ele se tornar confiável para o setor inteiro da população. E é isso, o resto a gente faz. Os jornalistas livres cumpriram todo o impeachment, levando todo mundo de carona, pedindo carona, não reciclado, pedindo carona para a CUT, para o MST, hospedagem solidária, comida no acampamento do MST, e por aí vai, nós fizemos assim a cobertura, custou caro. A Globo, para a Globo custou caro. Ah, não, mas a Globo tem helicóptero destacado. Meu, nós estamos comprando drone. E estamos comprando drone assim. Quem é que está indo para o Paraguai agora? Vai lá e compra um drone para nós. Quanto custa esse drone? R$300. É assim que a gente está fazendo. Então fica parecendo que a gente tem helicóptero. Não, nós temos um droninho de R$300 que a gente pega. Então, se vocês forem ver a cobertura dessa ocupação de São Bernardo do Campo, tem umas imagens lindas dela lá de cima. Parece que nós temos helicóptero. Não, nós não temos helicóptero. Nós temos um maluco que é um pai de secundarista, que ocupou as escolas na época lá das ocupações das escolas, e que aí se encantou com essa loucura de fazer mídia independente, e esse cara foi lá, pegou a indenização dele na Gazeta, que demitiu ele, e foi lá e comprou um drone. E aí hoje ele é o maior piloto de drone da esquerda brasileira. É isso. E aí o que ele faz? Compartilha tudo com a gente e tal, não sei o quê. Então é isso, na base do que
favor, do obrigada, do companheiro, me compartilha, que eu te compartilho, é assim que a gente está chegando em todos os lugares do Brasil. Então eu queria dizer que é caro, mas o que é caro é o lucro dessas grandes famílias, não por acaso são milionários. Bom, aí tem uma questão que eu quero de fato defender, que é a seguinte: não adianta o cara pegar e estar no sindicato, recebendo toda a estrutura do sindicato, do PT, está na assessoria do PT, recebe o salário, recebe tudo, tem computador, tem internet boa, ele tem tudo. E ele pega e fala assim: meu trabalho é postar as coisas que o deputado fez, as coisas que o sindicato fez. Não é esse o nosso trabalho. Quem trabalhou na imprensa burguesa sabe que a gente não escreve do jeito que a gente quer. A gente escreve do jeito que é mais fácil do cara entender, o cara que está do outro lado. Então a gente se preocupa com a comunicação. A gente se preocupa com como isso vai ser lido. Mas, no entanto, na mídia alternativa, a gente acha que a gente pode... Eu quero escrever como eu quero. Tá bom. Mas será que as pessoas do outro lado estão entendendo o que você está fazendo? Será que elas estão compreendendo a mensagem que você está passando? Na maior parte das vezes não compreendem. A gente se expressa muito mal. Então a gente tem que se preocupar com a linguagem. Assim. Eu me lembro uma vez, quando teve o Collor confiscou as poupanças. As pessoas mais velhas lembrarão disso. O Collor confiscou as poupanças e o resultado foi o seguinte: quando teve o primeiro rendimento da poupança, o povo estava desesperado para saber se ia ter rendimento da poupança, se ele ia ser grande ou se ele ia ser pequeno. O que ia acontecer com aquele dinheiro que estava confiscado, que estava preso ali? Aí a Folha fez uma manchete: Collor ganha aumento de 13, 12%. Collor ganhava, o Estadão também. Ninguém entende nada de porcentagem, eu já falei sobre isso ontem, a gente não sabe porcentagem. Aí o MP, eu trabalhava com Notícias Populares, jornal de comunicação popular. Tinha que explicar para as pessoas quanto era o rendimento da poupança. Aí eu fiz: como é que vai explicar? Porcentagem não dá para pôr porcentagem, porque o cara não vai entender. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Reunimos todo mundo, porque o MP ia muita gente pobre no NP para fazer suas denúncias e tal. Fizemos uma assembleia. Aquele dia a manchete foi feita em assembleia, a manchete do jornal. Várias sugestões dos jornalistas, cada uma mais séria que a outra. Aí a gente explicou quanto que ia ser. Ó, aqui tem, se você tem 100 dinheiros, o teu dinheiro depois disso vai ser 101 dinheiro, 100 reais e 2 centavos. Aí o cara virou e falou assim: porra, mas isso é um aumento de merda na poupança. Manchete. Fizemos essa manchete. Aumento de merda na poupança. Sabe o que aconteceu? Nós fomos naquele dia o jornal mais vendido em banca, tivemos que reimprimir o jornal 5 vezes, porque o povo só entendeu o que estava acontecendo pelo Notícias Populares. Então não adianta a gente ser os inteligentões que não se preocupam com como é que a mensagem chega do outro lado. A nossa responsabilidade é nos preocupar como é que a mensagem chega do outro lado. Então nós temos que trabalhar essa questão da comunicação. Não adianta. E muitas vezes é o povo que tem a saída, como eu tenho nesse caso que eu estou contando, é o povo que tem a saída para a comunicação. Você explicou. O cara pega e ele traduz do jeito que todo mundo vai entender. Então, queria explicar que eu acho que isso é uma missão nossa, é uma missão de humildade, inclusive, entendeu? Porque a gente tem um monte de intelectual que acha bonito falar difícil, bonito e enorme, porque eu não vou chegar no meu. A última coisa que eu queria falar sobre a questão da justiça, eu acho que nós estamos num bagaço feroz da justiça, porque eu só queria lembrar que na época da ditadura, a ditadura, apesar de ser um poder despótico, de contar com todo o aparato repressivo e tudo mais, a justiça civil, a justiça comum, era um problema para a ditadura. Então eles tiveram que criar a justiça militar, que era uma forma de garantir as condenações. Eles tiveram que criar uma justiça especial para punir os dissidentes políticos. Infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje é que não tem mais necessidade de justiça militar. A justiça civil faz o serviço, e faz o pior serviço.
faz o pior serviço, porque qual é o serviço que a Justiça Civil está fazendo, a Justiça Comum está fazendo? Porque a Justiça Militar era muito legal, o cara passava por um monte de torturas e tal, mas quando chegava na Justiça Militar, ele recebia uma auréola e um troféu de herói do povo brasileiro, virava herói. A Dilma, aquela cena da Dilma depondo com os caras escondidos assim, é uma imagem que é mais forte do que tudo. Hoje não é assim. Hoje o cara não está te chamando de terrorista. De terrorista que significava herói do povo brasileiro. Me lembro de uma coisa, um grafite que tinha nessa época, que era: seja bandido, seja herói. Era tão louca a situação que a gente vivia naquela época, e a justiça tão desmoralizada, que bastava você ser perseguido pela justiça para você virar herói. Era o contrário. Hoje o que eles estão fazendo com a Justiça Comum, tendo assumido para si o encargo, é o seguinte: você é ladrão, você é bandido, você é corrupto, ou seja, eles querem quebrar a nossa espinha dorsal, fazendo que os caras que mais fizeram para o povo brasileiro sejam vistos como marginais, como meliantes, como bandidos, como nada, como gente que tem que ser ejetada do convívio social. Então, a justiça hoje, por incrível que pareça, ela é muito mais cruel como a dissidência do que ela era antes. Porque antes é isso, você vê aqueles juízes militares com vergonha de encarar de encarar a máquina fotográfica, de encarar a história. Eles não queriam passar para a história. E hoje o Sérgio Moro aparece dessa maneira que aparece. Então, eu estou dizendo isso porque nós não vamos ter refresco no Congresso, que a gente já viu que é o Congresso do boi, da bala, da violência institucional. Nós não vamos ter refresco no Judiciário, nós não vamos ter refresco no Executivo. Portanto, é ou nós, com os nossos métodos, com a periferia, com os pobres, com os oprimidos, ou não é nada, ou não é nem o Lula. Gente, é isso, infelizmente, não é nem o Lula, porque o Lula, o Lula é o seguinte: eles estão na bica de querer pôr o Lula na cadeia. Eles só estão medindo as nossas forças. E a chance que a gente tem de o Lula não ir para a cadeia é a gente se juntar. Então, de novo, não tem atalho. É ou nós nos juntamos. Agora, também eu não acho que a gente tem que ficar triste quando a gente faz uma reunião num sábado e tem um monte de gente aqui. Ah, mas é pouco, podia ser mais. Podia ser mais. Mas às vezes a gente precisa primeiro começar a construir as coisas com um núcleo mais forte. Depois a gente vai ampliando. É aquela história nem todo mundo foi Carlos Marighella, né? Nem todo mundo foi lutador, disposto a colocar em risco a própria vida. Nem todo mundo foi Dilma Rousseff. Mas a Dilma chegou lá porque teve um monte de gente apoiando ela. Então nós precisamos construir um núcleo forte para que a gente possa ir e se expandir e conquistando os corações, as mentes de todo o povo brasileiro, como a gente já fez e temos que voltar a fazer. Muito obrigada, companheiros. Bom, pessoal, eu vou ver se eu consigo ser breve, porque tem mais gente querendo perguntar, né? Magda, a Laura falou bem do número de participantes. Isso não se expande porque em São Paulo a gente consegue fazer evento assim. São Paulo tem 12 milhões de habitantes dentro da cidade. Então, esse é um fenômeno da centro-esquerda, porque nós representamos a centro-esquerda. E a centro-esquerda está no pior momento possível, existe muito desânimo. Esse esvaziamento que está acontecendo aqui não aconteceu uns anos atrás, como houve esvaziamento nas redes sociais, na internet tal. Então, por exemplo, se você cria alguma coisa agora, e você não vai sentir, mas se você já vem atuando nas redes, como eu atuo desde 2005, você vê que houve uma redução geral da militância. Alguém já disse aqui que a militância está desanimada,
E também porque a juventude, ela se radicalizou. A juventude ou está indo para o Bolsonaro, ou está indo para o PSTU, PSOL, para aqueles mais radicais, que não tem um compromisso com governar o Brasil. Porque uma coisa que precisa a gente entender aqui: o Brasil é um país de 8 milhões e poucos quilômetros quadrados, quase 220 milhões de habitantes, um Congresso com 513 deputados, 80 ou 81 senadores agora. 81, né? 81 senadores. Então, vocês vejam bem, para você governar um país como esse, para você governar qualquer coisa neste país, qualquer estado, município, você precisa de apoio parlamentar. Se você não tiver apoio parlamentar, existe um parlamentarismo híbrido com presidencialismo no Brasil, mas na verdade, nos últimos anos, do ano passado, do impeachment para cá, aliás, de 2015 para cá, a gente percebe que o Brasil é um país onde o verdadeiro poder ele está no legislativo, mais que no judiciário até, porque o legislativo eles fazem leis. Então, no limite, eles chegaram até a ameaçar o STF, porque na verdade eles fazem leis, né? E na verdade, um presidente que não tiver apoio no Congresso, acontece o que aconteceu com a Dilma, ele é derrubado, gente. Não adianta ficar com essa brincadeira aí de que não pode PMDB, não sei o que lá. Não é, você tem que fazer aliança. Ou então você não governa, deixa os caras governarem, deixa eles tirarem todos os nossos direitos, deixa eles acabarem com a legislação trabalhista, deixa eles acabarem com a ciência, com a cultura, com os programas sociais, com tudo. E ainda instalar um obscurantismo religioso no país, porque a direita está crescendo muito. Então, esse número de participantes também tem a questão que a Laura falou aqui, que ontem ficamos até meia-noite e tal. Era melhor ter feito o dia inteiro do evento, porque aí toda aquela gente que estava no começo do evento participava da primeira mesa 8 horas da manhã, e depois, então, foi um pouco prejudicado. Estava melhor, ontem estava bom. Não estava lá, mas não foi dos melhores. Eu já tive evento muito menor que esse, e Cuiabá é uma cidade, né, de habitantes, uma sexta-noite e tal. Então eu acho que aí é questão de também a gente pensar em formas de atrativos e tal. A esquerda fala para si mesma, esse é o problema da esquerda. A esquerda não fala para o país. A esquerda, por exemplo, ela tem os seus dogmas, não quer entender, por exemplo, não quer entender que o país, para ser governado, por exemplo, ele precisa de uma base parlamentar, senão você não governa nada. Eu em 2012, eu entrevistei lá num evento da revista Fórum, junto com o Vai, a gente entrevistou alguns candidatos a prefeito. Então, além do próprio Haddad, a gente entrevistou o Gianazzi, Carlos Gianazzi, que é o candidato do PSOL a prefeito de São Paulo. Aí eu pergunto para ele, Gianazzi, ele era um cara do PT, que saiu atirando do PT, ficou inconformado lá e tal, e fundou o PSOL, e aí ele começa a falar do que ele queria fazer. Agora me explica uma coisa, peraí. O pessoal diz que o PT não presta, o PSDB não presta, o PMDB não presta, o PSD não presta, o PTB não presta, o PDT não. Enfim, os únicos partidos que podem não prestar menos para o PSOL são partidos que nem representação parlamentar não têm, que é PCO, PSTU, esses partidos. Muito bem. Como é que você faz, se acontecer aí um milagre você se eleger prefeito, como é que você vai fazer para governar? Ele parou assim de travou. Porque você não vai fazer aliança com ninguém, correto? Você não vai fazer aliança com o PMDB. O PT, vocês dizem que ele é
é igual ao PSDB. O PSDB é igual ao DEM, é igual ao Arena, não sei o quê. Tudo bem, é até verdade isso aí. Mas vocês não querem fazer aliança com ninguém. Como é que você vai governar? A solução dele nós vamos colocar o povo na Câmara, nas galerias da Câmara para pressionar. Eu acho que essa é uma plataforma de governo risível. Eu acho que a gente até dar risada é difícil de uma proposta dessa, porque ela é tão estapafúrdia, tão sem pé nem cabeça, que não dá. Os caras fecham aquela sala e vai votar na sala ao lado e acabou. Isso é piada. A esquerda precisa acordar.